Em 1951, na Flórida, os restos carbonizados de Mary Weiser, de 67 anos, foram encontrados na cadeira em que ela estava sentada. No local havia somente o crânio, parte do pé esquerdo e poucos ossos da coluna. De resto, só havia pó. A sala estava intacta, não havia qualquer sinal de incêndio ou de chama. De uma maneira incrível, somente o corpo de Mary foi afetado. Era impossível ser um incêndio. As chamas consumiram somente ela. O chefe da polícia local então enviou uma caixa com evidências para o FBI, junto com uma nota que dizia: pedimos informações ou teorias que possam explicar como que um corpo humano pode ser tão destruído sem nenhum dano à estrutura ou à mobília do quarto, que não havia qualquer sinal de fumaça. Conheça agora o fenômeno da combustão humana espontânea. A combustão humana espontânea se trata de um suposto fenômeno no qual o corpo do indivíduo entra em combustão sem auxílio de um fator externo. Aparentemente, a combustão se dá por conta do calor gerado por mecanismos internos do corpo. Se tem registros de aproximadamente 200 casos em todo o mundo, e todos eles apresentam uma característica bem comum. A vítima quase sempre era completamente consumida pelas chamas, geralmente em sua própria casa, e os presentes no local dizem haver um cheiro de fumaça doce no cômodo. Outra coisa é que extremidades como mãos, pés e partes das pernas permanecem preservados. Temos vários casos onde foi encontrado somente o pé e a perna da vítima, enquanto o resto do seu corpo estava completamente carbonizado. E o ambiente onde ocorre a combustão não deixa nenhum sinal de fogo, além de alguns casos que ficam alguns resíduos gordurosos nas paredes e móveis. Em casos mais raros, as pessoas são consumidas completamente pelo fogo na parte externa dos seus corpos, e os seus órgãos internos permanecem intactos. Nem todas as vítimas de combustão humana espontânea foram consumidas pelas chamas. Alguns apresentam queimaduras em seu corpo sem nenhum motivo aparente, ou então a fumaça sai de seus corpos sem apresentar queimadura. São poucas as teorias que conseguem explicar como que acontece esse fenômeno, mas elas dizem que, para que isso ocorra, o organismo precisa de duas coisas: de calor intenso e de substância inflamável. Mas o normal é que o nosso corpo não apresente nenhum dos dois. Então, nas poucas pessoas que podem apresentar, se encontra o acúmulo de metano produzido no intestino, que pode ser inflamado pelas enzimas do seu corpo. Só que a parte mais estranha é que as vítimas apresentam mais danos na parte exterior do corpo, e não nos órgãos internos, quebrando assim esta teoria. Mas já Larry Arnold, um pesquisador da área, diz que o fenômeno é ocasionado por uma suposta partícula chamada piroton, que, de acordo com ele, interage com as células, resultando uma mini explosão. Só que não há comprovação científica de que essa partícula realmente exista. Mas a teoria mais certa sobre a combustão humana espontânea é o efeito pavio. Essa teoria propõe que o corpo, quando entra em contato com um cigarro aceso, ou uma brasa, ou qualquer fonte de calor, atue como uma vela de dentro para fora. No corpo humano, o tecido adiposo atua como uma substância inflamável, e as roupas ou o cabelo atuam como um pavio. Uma vez que a gordura é derretida pelo calor, a mesma encharca a roupa e atua de modo semelhante à cera, que mantém o pavio queimando vagarosamente. E a grande maioria dos casos registrados, as vítimas eram fumantes, o que ajuda ainda mais a comprovar essa teoria. Alguns céticos dizem que é um incêndio criminoso, mas seria praticamente impossível, já que o corpo da pessoa é quase completamente cremado sozinho, sem nenhum fogo no lugar, somente na vítima. Além do que, no ato da cremação de um cadáver, por exemplo, a temperatura necessária é de 900 graus Celsius. Só que, infelizmente, embora temos relatos desde 1600, não há uma comprovação científica da ocorrência da combustão humana espontânea. Como é um fenômeno raríssimo e muito difícil de acontecer, nunca ninguém conseguiu observar de perto. Então esse caso nunca conseguiu ser estudado cientificamente falando, o que torna a combustão humana espontânea um dos fenômenos mais misteriosos da ciência moderna. E aí, galera curiosa, gostaram do vídeo de hoje? Comenta aí sobre o que você achou desse tema. E também se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para todos os seus amigos. E se você tiver alguma sugestão que você gostaria de ver aqui no canal, pode mandar pra gente. Escreve aí nos comentários. Obrigado e até a próxima!